Então, meu povo, nossa caminhadinha aqui nesse projeto de demolição é para e passo. Eu tenho procurado andar pelo livro de Gênesis. Eu sei que o Alexandre está apanhando um pouco mais Atos e vê a obra da desconstrução dentro do livro de Atos, que tem sido uma bênção. Uma bênção. E nós temos louvado a Deus pela revelação, pela iluminação que Ele nos tem concedido de enxergar com as lentes, não dos óculos, mas com as lentes do Espírito Santo, este processo de edificação pelo Evangelho e destruir esta coisa terrível que é a religião. Antes de nós entrarmos no assunto de hoje, eu queria só pedir para você abrir a sua Bíblia em Jeremias, capítulo 1, versículo 10. Jeremias era muito jovem quando Deus o chamou. Ele tinha muito pouca idade. E Deus o chama e ele desconversa. Ele diz que ele era uma criança, que ele não estava habilitado para poder fazer esta obra. E Deus diz, olha, ele no versículo 6, se você olhar, ele diz, então lhe disse eu, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Eu sou inábil. Mas o Senhor me disse, não digas, não passo de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar irás. E tudo quanto eu te mandar, falarás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Depois estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca, e o Senhor me disse, eis que ponho na tua boca as minhas palavras. Deus foi muito incisivo. Aí ele usou essa expressão, olha que hoje te constituo sobre as nações e sobre os reinos para arrancares, derrubares, destruíres e arruinares, e para edificares e plantares. Você presta atenção que são 4 verbos de demolição, de destruição, para 2 verbos de construção, de edificação. Arrancares, derribares, destruíres e arruinares. E 2 verbos para edificar e plantar. É mais difícil você derrubar aquilo que já está construído para depois edificar. Não sei por que cargas d'água, mas o meu vizinho de frente da nossa casa, ele é um dentista, e ele resolveu construir a casa e ser o arquiteto.
E é interessante porque a arquitetura, você pode fazer uma casa de uma certa maneira convencional, qualquer um de nós que tem alguma ideia pode construir, mas ele quis construir alguma coisa sui generis. Então ele, como dentista, eu acho que ele deve ter tido uma revelação especial, e ele construiu uma dentadura de piranha, e ela é inacabável. A frente da casa é assim. Então aqui ele pôs uns janelões enormes, e era para ser colocado um vidro inteiro, e só o vidro pesaria 700 quilos, que foi quanto uma empresa de São Paulo calculou para colocar ali na frente aquele vidro que suportasse o tamanho. Então tinha que colocar uma máquina para abrir aquilo, mas ela não tem jeito. E quando nós terminamos a construção da nossa casa foi em 96, e ele tinha começado no ano anterior, 95, e está lá inacabada, e é imorável. Como é que chama quando você faz casa decor, fez um projeto lá, até que ficou bonito e tudo, mas ela não tem condição de você morar naquela casa. Você viu lá, né? Você foi. E a casa, lá em cima tem os quartos pequenininhos lá no fundo, e lá em cima tem uma pirâmide retrátil que sai, e a piscina fica metade dentro da casa, metade fora. O ladrão entra, mergulha e sai para o outro lado. Então a casa agora, ninguém tem ido lá, várias pessoas, para comprar a casa, mas eles percebem que não é viável o gasto só para demolir. E eu acho que ele tem, se ele quiser alguma coisa, ele dá aquela casa para não pagar imposto, dá aquela casa para alguém, para o sujeito, só valeu pelo terreno, porque ele vai pagar, a pessoa que comprar vai pagar para derrubar. Alguém que ele não gosta. Que ele não gosta. E ele vai ter que derrubar. Pois é, construir uma coisa bem feita, e a construção é boa, viu? Muito bem feita. É, muito bem feita. Só que o rapaz, ele é um bom profissional como dentista, mas certamente que ele não tem habilidade do ponto de vista de construção, e gerou um elefante branco. Agora, o pior de tudo não é essa casa, é o que a religião fez, que ela construiu não um elefante branco, mas uma baleia, um elefante, um zoológico monstruoso de edifícios solidamente construídos, que para demolir é tremendo. E só um Deus da graça para poder meter a patrola e destruir tudo isso, e depois juntar esses entulhos que ficam depositados na nossa história. Eu vejo isso na minha vida, o quanto eu sou religioso, o quanto eu sou pesado. Eu não vejo a leveza muitas vezes na minha vida. Eu queria ser mais descontraído, mais
bailarino da chuva, poder brincar um pouco mais com a vida e não ser tão exigente. Eu agora olhei aquele meu netinho lá não pude ver, mas olhando os filmes que foram gravados, ele mexendo e tal, e eu fiquei uma hora lá no hospital, disse: oh meu Deus, por que nós, teus filhos, não somos prematuros? Por que nós não somos mais dependentes? O pecado nos quer autônomos, autossuficientes. Do ponto de vista natural de uma criança, o certo é nascer dependente e crescer para a independência. Do ponto de vista da fé, você deve crescer para a dependência. Para você comer via sonda, que vem lá do trono do Altíssimo. Para você respirar via respirador do Espírito Santo. Para você ser aquecido pelas asas do Espírito Santo. Para nós sermos dependentes. Inteiramente dependentes. Maturidade cristã, para mim hoje, depois de ver o Felipe, olhar aquilo, maturidade cristã é o estado de perfeita dependência da soberana graça de Deus. Gente, isso está mexendo com minha mente. E ontem minha filha me ligou e ela disse assim: pai, o Lipe começou a mamar no meu peito. Ela tinha que tem que ordenhar, tirar o leite, porque ele ainda não consegue deglutir, mas ele tem que fazer o exercício. Ela disse, ele começou a fazer o exercício e ela estava radiante de alegria, porque ele ficou umas 5, 6 vezes tentando. Hoje ela disse, agora o meu genro disse, ele ficou 5 minutos e cada momento ela está se sentindo mais feliz, porque ele está evoluindo. E eu gostaria que eu evoluísse às avessas, que eu evoluísse não para sugar, para ser mais, mas para depender mais da onipotência do meu Pai. Hoje à tarde eu atendi um amado estudante de teologia. O professor dele pediu para que ele viesse falar, que ele está fazendo o TCC dele lá, para que ele fosse conversar comigo sobre graça. E ele disse, eu vim aqui pedir que o senhor me explicasse um pouco mais sobre graça. Eu disse, meu filho, ai, quem me dera eu poder saber um pouquinho de graça. Mas graça nós estamos assim num oceano Pacífico, que é o maior, e na beira da praia, ali ainda com águas pelos artelhos, porque ela é muito grande. Graça é um Deus imensurável, cuidando de uns arrogantes, insuportáveis, para que eles descansem na suficiente graça do Senhor. E é tão difícil ser fraco, porque a Bíblia diz assim,
quando Paulo orou, dizendo: Senhor, tira esse espinho da minha carne, esse mensageiro de Satanás que está me esbofeteando. O Senhor lhe disse: Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Que coisa! Eu não quero ser fraco, eu quero ser o He-Man, ou alguém que seja o Homem-Aranha, o Batman, ou o Batmasterson mais antigo, ou o Jerônimo, o herói do sertão, ou sei lá quem que é o herói. Eu não quero ser um prematuro, não quero ser um dependente. Mas, queridos, este é o caminho do Evangelho. Demolir de nós essa construção de eu tenho a força, eu posso, eu ordeno, eu faço, e o Senhor... Quando é que o Senhor vai fazer isso da gente, hein? Ó Deus, tem misericórdia de nós. E aqui nós estamos no capítulo 23 de Gênesis. Esse capítulo fala da morte de Sara. Eu vou fazer uma leitura dele e depois a gente para um pouquinho aqui. Tendo Sara vivido 127 anos, pois não é que a Bíblia deu a idade de uma mulher? Essa é a única mulher que aparece a idade na Bíblia. É a única. Sabe por que ela permitiu? Porque estava morta. Senão ela não tinha permitido. Tendo Sara vivido 127 anos, morreu em Kiriat Arba, que é Hebron. Depois, uma outra vez, a gente vai estudar muito isso aqui, que Hebron é uma das revelações fortes do Deus da graça. Na terra de Canaã. E veio Abraão lamentar Sara e chorar por ela. Levantou-se depois Abraão da presença da sua morta e falou aos filhos de Et, os heteus, os filhos de Et: sou estrangeiro e morador entre vós, dai-me a posse de sepultura convosco, para que eu sepulte a minha morta. Responderam os filhos de Et a Abraão, dizendo: ouve-nos, Senhor, tu és príncipe de Deus entre nós, sepulta numa das nossas melhores sepulturas a tua morta. Nenhum de nós te venderá a sua sepultura para sepultares a tua morta. Então se levantou Abraão e se inclinou diante do povo da terra, diante dos filhos de Et, e lhes falou dizendo: se é do vosso agrado que eu sepulte a minha morta, ouve-me e intercedei por mim junto a Efron, filho de Zoar, para que ele me dê a caverna de Macpela, que tem no extremo do seu campo, que me dê pelo devido preço, em posse de sepultura entre vós. Ora, Efron, o heteu, sentando-se no meio dos filhos de Et, respondeu a Abraão, ouvindo-o os filhos de Et, a saber, todos os que entravam pela porta da sua cidade: de modo nenhum, meu senhor, ouve-me, dou-te o campo e também a caverna
que nele está. Na presença dos filhos do meu povo, dou-te, sepulta a tua morte. Então se inclinou Abraão diante do povo da terra e falou a Efrom, na presença do povo da terra, dizendo: mas se concordas, ouve-me, peço-te, darei o preço do campo, toma-o de mim, e sepultarei ali a minha morta. Respondeu-lhe Efrom: meu senhor, ouve-me, um terreno que vale 400 ciclos de prata, que é isso para ti? Para mim e ti? Sepulta ali a tua morta. Como é que eles são, a forma de negociar é toda cheia de coisa, né? Abraão não recebeu aquela coisa, parece que ele estava percebendo que o mundo não dá nada. E ele não queria nada do mundo. Então ele está jogando, e a Bíblia vai mostrando a forma, e ele chega a dizer: o que são 400 ciclos de prata? Voltou um preço lá em cima. Jesus foi vendido por 300 moedas, por 30 moedas, 400 moedas, ou 400 ciclos de prata. Abraão, ouvindo isto, a Efrom pesou-lhe a prata de que este lhe falara diante dos filhos de Et, 400 ciclos de prata, moeda corrente entre os mercadores. Assim o campo de Efrom, que estava em Macpela, fronteira a Mamre, o campo, a caverna, e todo o arvoredo que nele havia, e todo o limite ao seu redor, se confirmaram por posse a Abraão na presença dos filhos de Et e todos os que entravam pela porta da sua cidade. Depois sepultou Abraão a Sara, sua mulher, na caverna do campo de Macpela, fronteira de Mamre, que é Hebrom, na terra de Canaã. Assim, pelos filhos de Et se confirmou Abraão o direito do campo e da caverna que nela estava, em posse de sepultura. Estes 20 versículos é toda a história de uma morte. E aqui nós temos Sara como a única mulher mencionada na Bíblia, cuja idade é dada e o sepultamento descrito. Ninguém mais teve esta honra. A Bíblia é um livro de muitas mulheres estéreis e conta as histórias dessas mulheres estéreis e de como Deus deu os filhos a essas mulheres. Mas pouco é falado de idade. Eu me lembro uma vez uma senhora na nossa igreja, 2 anciãos de 90 e poucos anos cada um, e ele chegou para ela e disse: quantos anos a senhora tem? Ela disse: eu sou da época em que os cavalheiros não perguntavam a idade para uma senhora. E os dois eram mais ou menos, batiam na mesma idade. Ele disse: pois é, eu sou dessa mesma época. E os dois ficaram rindo, né? Agora, contabilizar anos é uma coisa interessante. Saber contar os nossos dias para que nós alcancemos coração sábio. Os anos na Terra são contados pelo movimento da Terra em redor do Sol.
365 dias, 6 horas e 27 minutos, forma um ano. E os anos espirituais, como é que se conta? Nós vamos estudar isso na igreja, porque a Bíblia mostra que os anos que os gafanhotos comeram serão restituídos. E vamos ter que somar esses anos para o milênio. Deus vai restituir tudo, porque os anos da vida espiritual também são contados pela gravitação que temos no Sol, porque Jesus Cristo é chamado no livro de Malaquias o Sol da Justiça. São os anos em que nós gravitamos ou nos movemos dependendo da suficiência de Jesus. Esse é o tempo como se conta o tempo dos anos da vida espiritual. Foi uma morte de uma princesa. Você se lembra que o nome dela era Sarai. Mas quando ela se rendeu ao fato de que Deus é que iria dirigir a sua vida, ela passou a ser chamada Sara. A minha princesa, princesa do Senhor. Sara é considerada uma mulher de fé. Mas ela só foi considerada mulher de fé quando Deus apareceu a Abraão e a ela. E ele disse para ela: vocês agora vão ser pai e mãe de filhos. Nós lemos em Hebreus capítulo 11, versículos 11 a 13, a palavra de Deus dizendo: pela fé, também a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante o avançado de sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Por isso também, já amortecido, morto, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu e inumeráveis como a areia que está na praia. Todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe e saudando-as, e confessando que eram peregrinos, estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Sara foi revigorada no seu ventre e foi considerada uma mulher que confiou no Senhor. Não porque Sara tivesse fé, mas porque Deus foi fiel. E Deus deu a fé a Sara. A nossa fé é dada por Deus. Ele nos dá a fé e passa a ser nossa. E nós temos que exercer a fé que Deus nos dá. Nós, por nós mesmos, não temos fé. Assim como o meu netinho não nasceu vendo. Ele nasceu com uma possibilidade de ver e com as influências da luz e as motivações, ele vai gerar a visão. Mas ele toda criança nasce míope. Miopia profunda, eles não nascem vendo, não nascem enxergando. Nós também não nascemos com fé. A fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. Jesus é o autor e o consumador da fé. E Sara ganhou fé por causa da manifestação
de Deus na vida dela. Abraão sentiu a dor da sua perda e abertamente expressou sua tristeza. Eu quero dizer que a fé não é inimiga das lágrimas. Ainda essa semana passada, sábado, nós fomos ao velório de uma das nossas irmãs que faleceu, e lá estava a irmã chorando, e chegou próximo a ela uma senhora e disse assim: não chore, minha filha, não chore. Não chore, ela vai ficar triste. Eu estava ali de pé, escutando essa coisa toda, mas quando ela se afastou um pouquinho, assim, que eu pude falar com aquela irmã, disse: chore, minha filha, chore. O Senhor disse: chorai por vós, por vossos filhos, pela vossa família. Chore, porque esta é a hora de chorar. Saudade é coisa que é real. Nós não temos que ser fortes. Nós temos saudade, nós temos sentimentos. E sentimento não é contrário à fé. Eu não posso me apoiar nos sentimentos, mas eu posso chorar como Abraão chorou pela sua morta. Não é a dor da sua perda era real. E algumas pessoas que querem ser fortes e não dar o braço a torcer, e vão sofrer por causa disto, né? Então eu quero olhar um texto da Bíblia que mostra que diante da morte e da morte daqueles que estão confiando no Senhor, nós temos consolação, mas temos esperança. Vamos dar uma olhadinha em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, o versículo 13. 1 Tessalonicenses: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem. Eu gosto desse termo. Ele não diz aos que morrem, mas aos que dormem. Porque para o cristão, a morte é um sono. Os que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Você tem a saudade, mas não tem o desespero. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Então eu contei para aquele casal que estava ali e disse para eles uma coisa assim: olha, uma vez eu vi um velho pastor que havia perdido a esposa e os 2 filhos num acidente. Ele disse naquele velório: eu perdi tudo que me era caro, mas não perdi nada que Deus não vá restaurar. Isso aí dá tutano, sabe? Dá sentido. Eu perdi tudo o que me era caro, mas eu não perdi nada que Deus não vá restaurar. É isso que ele está dizendo aqui. Se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem.
Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Isso aqui, coisa, Dona Sara, sendo uma mulher de fé, está predestinada à ressurreição. Está predeterminada a ressuscitar dentre os mortos. Lembrando que Jesus Cristo também chorou num velório. Aliás, Jesus Cristo nunca ficou num velório o tempo todo. Todos os velórios que ele andou, ele acabou com o velório. Né? Foi a filha de Jairo, ele ressuscitou. O filho da viúva de Naim, ele ressuscitou. E o defunto, já de 4 dias, ele também foi lá no cemitério, abrir a boca do cemitério e trazer o defunto de volta. A presença de Jesus é a presença da ressurreição. Mas ele chorou quando Maria disse para ele: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. E Jesus se comoveu, porque nós não cremos que os mortos vão ressuscitar. Os mortos em Cristo vão voltar. E Jesus, esse talvez seja o versículo menor da Bíblia, e Jesus chorou. Que é João 11:35. E Jesus chorou. Chorou, não... mesmo que ele soubesse que iria levantar seu amigo dos mortos, ele chorou por causa da nossa incredulidade, a meu ver. Abraão chorou a sua morte e foi negociar com eles um lugar para enterrar. Abraão era estrangeiro. Eu queria que você guardasse bem essa palavra, porque nós também somos estrangeiros e peregrinos. Nós não temos nada aqui na terra. Efrom não pretendia dar a Abraão um valioso pedaço de terra, mas essa é a típica forma da negociação oriental começar. Uma vez eu fui lá no Egito, a minha esposa gostou de uma chaleira dessas, prata misturada, qualquer coisa assim, e ela gostou daquela chaleira lá no mercado do Cairo, e eu cheguei pro cara lá e perguntei para ele qual era o preço daquela chaleira. E ele disse que era $78. E eu ofereci $15. Porque eu tinha ouvido que eles não gostam de vender. Eles gostam de negociar. Que o prazer do árabe não é tanto você levar o produto, é a arte de negociar. Aí ele botou a mão na cabeça e fez um pampeiro, como é que é isto e aquilo. E aí ele baixou para $75, $70, e eu sei que nós fomos e eu acabei levando por 28. Esta é a arte de negociar, porque eu tinha sido treinado por um outro irmão que estava viajando conosco. Ele disse: não entre nesta, porque eles gostam de negociar.
E o preço, evidentemente, era exorbitante que ele colocou, e eu também desvalorizei demais, mas chegamos a um ponto que era razoável. Ele não saiu perdendo e eu não saí ganhando também nada. O que aconteceu aqui nessa negociação, que Efron, ele vai e diz assim, não, você pode levar, ficar, mas isso não é. Isso é tudo tática. Primeiro porque o judeu não aceita a graça. No meu livrinho, Meu Cálice Transborda, eu cito o Menachem Mendelssohn, um rabino de Nova York, que ele diz uma coisa seguinte: pão vil é tudo aquilo que é de graça. Não podemos receber nada que não nos custe alguma coisa. Se você vai verificar, de certo modo Davi disse isso: eu não posso prestar um culto a Deus que não me custe nada. Nós queremos dar a Deus algo que tenha um certo valor. E é difícil o conceito da graça para um judeu. Muito difícil para eles e também para nós. Nós temos dificuldades em baixar as guardas. Eu não sei se Efron estava fazendo aí um papel de revelação ou simplesmente era uma negociação, mas alguns autores preferem achar que era negociação. De fato, o terreno já pertencia a Abraão por herança divina. Se você der uma olhadinha em Gênesis 15:7, né? A Bíblia diz assim: disse-lhe mais, eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos caldeus para dar-te por herança esta terra. Porém, ele não podia explicar isso para os seus vizinhos incrédulos que Deus havia dado, porque isso é coisa de fé. Para aqueles heteus, se ele tomasse um pedaço daquela terra que foi dada por Deus, seria um absurdo. Você está usurpando. Nem poderia falar, porque ia criar um problema. Pois é. Ele era peregrino e não reclama nada para si mesmo, então ele resolve comprar. Você quer uma outra evidência disto? Israel foi expulso por Roma no ano 70 da terra. Jerusalém foi destruída, o povo foi expulso e só voltou em 1948. Aí você diz, como é que eles voltaram? E por que está essa briga até hoje? Lá no século XIX, Theodor Weiser, um judeu, escritor famoso, ele disse, um povo que não tem uma pátria e não tem uma língua, não é uma nação. Então eles começaram a comprar as terras, hoje, de Israel. Eles foram comprar aquilo que Deus havia dado para eles. E você sabe que o judeu é um povo dizimista, muito sério. O meu filho foi diretor
financeiro de uma grande empresa, uma grande construtora em São Paulo. Quando chegava no fim do ano, ele dizia assim: qual foi o lucro? 300 milhões de dólares. 30 milhões de dólares vai para Israel. Não discute. Qualquer uma empresa no Brasil, judia, no mundo, manda dinheiro para Israel. Fechou o balanço, líquido, para lá. Com esse dinheiro, lá do passado, eles compraram o quê? Terras em Israel. Que terras? Preferencialmente os pântanos e os desertos, que não tinham valor. E eles fizeram dos trabalhos mais lindos que você, quando vai a Israel, vai verificar, onde o deserto virou jardim. Eu estive num dos kibbutz, na beira do rio, do Mar Morto. Ele tem mais ou menos 17 quilômetros de comprimento por 6, 8 de largura. A terra foi toda peneirada e lavada com água do Jordão para tirar o sal do Mar Morto, reconduzida e colocado adubo, e hoje você entra lá, palmeiras, romeiras, limoeiros. Eu dormi lá num dos hotéisinhos deles, lindo, passarinhos. O deserto, que a terra foi comprada. Essas brigas que estão lá hoje, muitas dessas terras foram compradas. E depois outras foram adquiridas na Guerra dos 6 Dias. Mas Israel teve que comprar a terra, porque ele não é um povo de graça. Eles vão receber graça no final, quando chegar na grande tribulação, é que eles vão conhecer a graça. Mas é um povo muito resistente à graça de Deus. E eu vi das coisas bonitas também que eles fizeram nos pântanos, plantando eucalipto e fazendo a drenagem daquela região toda do alto do Bânia, no alto perto das fronteiras do Monte Hermon. E aquilo foi tudo preço. Abraão negociou e se tornou proprietário. Ele pagou um preço alto para o que se tornou um dos túmulos mais famosos da história da Bíblia. E eventualmente 6 pessoas foram enterradas ali. A primeira a ser enterrada foi Sara, depois Abraão, depois Isaac, depois Rebeca, depois Lia e depois Jacó. São 3 mulheres e 3 homens que foram enterrados ali. Esse é chamado o túmulo da humanidade, porque 6 é o túmulo, é o número do homem. Então aqui são 3 casais formando os patriarcas. A Raquel não foi enterrada lá. Foi a primeira esposa de Jacó. E este túmulo, essa sepultura, é uma figura de que a humanidade precisa ser sepultada.
para poder experimentar a ressurreição. Abraão foi proprietário apenas de uma coisa na terra: uma sepultura. Ele tinha direito de herança da terra, mas ele só foi proprietário de uma única coisa. Você sabia que você só é proprietário de uma única coisa da terra? Só da sepultura? É o único lugar que você vai ficar mais tempo. Se Jesus não voltar, você fica dormindo lá. Se não for enterrado, por favor, ainda. Né? Se não for enterrado, por favor. E se for por favor, vai ser melhor, porque é graça. E eu gosto de olhar as sepulturas. Quando eu vou a um cemitério, eu sempre visito as sepulturas e vejo as lápides, as datas. De vez em quando eu olho assim: esse aqui era mais novo do que eu, já foi. Esse aqui viveu tantos anos, e fico lá olhando. Leva algum susto. E aqui em Londrina tem uma sepultura que para mim ela é bem enigmática. Aqui jaz Carme Beatriz, muito contra a vontade. Em compensação, a sepultura de Moody, Dwight Moody, está aquele. Por favor, abre aí, alguém pode ler para mim. Primeira João, capítulo 2, verso 17. 1 João 2, 17. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Isso está na sepultura do Moody. O mundo passa, bem como a sua concupiscência, cobiça. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Tudo no mundo é passageiro. O livro de Gênesis começa com: no princípio criou Deus os céus e a terra. E termina com José num caixão. Gênesis capítulo 50, verso 26. Morreu José da idade de 110 anos. Embalsamaram-no e puseram num caixão no Egito. Depois foram buscar, né? Depois foram buscar José. Depois foram buscar e levaram, mas ele não foi enterrado naquele mesmo lugar. Então, olha só, José foi um grande líder, um grande governador, mas morreu. Terminou o livro de Gênesis falando de uma sepultura, de um caixão da morte. Esta é a história do livro de Gênesis. Mas a história do Evangelho começa num túmulo vazio. A do de Gênesis termina num túmulo cheio. Começa com Deus criando, entrou o pecado, entrou a morte, e o homem termina, a história termina com o homem no... O pecado entrou, Jesus teve que entrar. Jesus foi para a cruz, foi para o sepulcro, mas o cristianismo
não começa com a cruz. O cristianismo começa com a ressurreição. A cruz é o fim do velho Adão. A ressurreição é o início do segundo homem. Então, a sepultura aberta, ou o sepulcro aberto, é o início de uma nova história. A história do Evangelho. Foram lá e colocaram um selo na sepultura de Jesus. E puseram guardas. Mas quem poderia deter aquele que é a vida? A pedra rolou e ele saiu de lá e iniciou uma nova história. Porque Jesus venceu a morte e vive. Nós que confiamos nele, nunca precisamos temer a morte, porque somos eternos em Cristo Jesus. A história da Sara não terminou na sepultura, porque Jesus ressuscitou e vem buscá-la. E ela vai preceder aqueles que estiverem vivos. Porque todos os mortos em Cristo, todos os mortos que morreram confiando em Cristo, crendo em Cristo. Mas Cristo não existia no tempo de Sara. Sim, mas Sara cria pela esperança naquele que havia de vir. E nós cremos pela fé naquele que já veio. E certamente este capítulo está nos mostrando que a morte não é o fim para quem está em Cristo Jesus. Que mesmo tendo uma sepultura e tendo um bocado de gente lá, 6 pessoas que foram enterradas lá, nós temos que entender que na sepultura de Jesus foi enterrado mais gente do que naquela sepultura. Como assim? Quantas pessoas ele atraiu a si? Eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. Olha, eu estou nessa. Eu gosto muito de um livro do Dr. Maxwell. Eu tentei pedir os direitos autorais com um preço mais em conta, mas eles me pediram muito caro e eu não tenho cacife para comprar o livro do Dr. Maxwell e publicar no Brasil. Chama-se Born Crucified. Nascido crucificado. Quando nós nascemos, já nascemos crucificados. Já nascemos com uma sentença de morte, mas ao mesmo tempo, já nascemos ressuscitados. Oh Deus da graça! Evangelho é Deus fazendo. Religião sou eu fazendo. Religião é peso. Evangelho é leveza. O meu fardo é leve. Ele diz: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Que jugo foi este? A cruz. Porque a cruz ele morreu, mas eu morri com ele. Para ele foi pesado, para mim foi libertador. Isto é maravilhoso. A morte de Sara implica dizer que o pecado ele é uma realidade que nos leva a todos. O salário do pecado é a morte.
Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. De modo, queridos meus, que eu posso dizer para vocês que o Evangelho, ele deixa a gente como espectadores na porta de uma sepultura. As mulheres chegaram lá para embalsamar o corpo, porque eles não tiveram tempo de embalsamar Jesus. Jesus morreu por volta de 3 horas da tarde. O sol se punha por volta de 6 horas, um pouquinho antes das 6 horas, 5h48, naquela ocasião do ano, 5h50. O sol se punha, para o judeu entrava o sábado. Então eles tiveram cerca de menos de 2 horas para tirá-lo da cruz e dar uma colocada de alguns ungüentos, puseram lá umas ataduras com aquele bálsamo, tinha uma mirra colocada junto para segurar a podridão. Os crucificados demoram de apodrecer porque o sangue deles todo sai. Se você quer, por exemplo, pegar uma carne e colocar sal nela, que o sangue e a água saem, ela perdura bem mais tempo. Se a mosca não sentar, ela seca ali, que ela se desidrata. A causa da morte de Jesus foi inanição. Ele morreu exaurido o sangue e a água saiu. Depois eles puseram aquilo, enrolaram, mas elas foram de madrugada para completar o que não tinha sido feito. Porque você presta atenção, das 6 horas da sexta-feira às 6 horas do sábado é o sábado. O sábado começa ao pôr do sol e termina no pôr do sol. Elas puderam comprar, porque elas não tiveram tempo de comprar os ungüentos, elas puderam comprar depois das 6 horas do sábado. E foram com suas cestas e suas bolsas, levando o material para embalsamar. Quando elas chegaram lá, elas se tornaram espectadoras de um fato inusitado. E encontraram um anjo assentado numa pedra, de braços cruzados. Esse braço cruzado é por minha conta, né? Ele lá sentado esperando por elas. E quando elas chegaram, ele disse: por que vocês estão buscando Jesus dentre os mortos? Ele ressuscitou, não está aqui. Você é prisioneiro de quê? Você é prisioneiro da morte ou você é um prisioneiro da esperança? Você vai ser prisioneiro de alguma coisa. Os prisioneiros da morte são prisioneiros da decepção. Os prisioneiros da esperança são aqueles que veem que a morte não é o fim. É apenas uma transfiguração. Os cristãos primitivos, eles no dia da Páscoa faziam um culto assim muito: Cristo ressuscitou. E aí todos respondiam: verdadeiramente ressuscitou. Cristo ressuscitou, verdadeiramente ressuscitou. Isto é que dá sentido à fé cristã. Eu só para terminar, vamos dar uma olhadinha no capítulo Romanos, capítulo 5, versículos 9 e 10,
Estos, hein? Romanos 5. Nove a 11. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. E ainda, Romanos 10, verso 9: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. A nossa salvação, preste bem atenção no que eu estou dizendo, a nossa salvação não está na cruz, mas na ressurreição. A nossa justificação está na cruz e na ressurreição. Mas a nossa salvação é consequência da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Sara morreu, mas vai ressuscitar. Cristo morreu, mas já ressuscitou. Verdadeiramente ressuscitou. Evangelho é uma boa notícia de que Cristo morreu e nos incluiu na sua morte. Que ele ressuscitou e nos incluiu na sua ressurreição. E que a vida dele é a garantia da nossa salvação. Você quer algo melhor? Aqui nesse planeta você não acha. E certamente em nenhum outro lugar deste universo. Porque o que Deus tinha de melhor, Ele nos deu, o seu Filho, para que nós tivéssemos uma eterna redenção. Nós te damos graças, Pai, porque a tua graça nos basta. Nós não temos condições de entender, nem mesmo de crer, mas tu nos dás a tua graça para crer que tu fazes muito mais do que pedimos ou pensamos. Tu operas nas nossas vidas o descanso para vivermos para a tua glória. Em nome de Jesus. Amém.